tarde. Os líderes da Câmara dos Deputados fecharam acordo nesta terça-feira para reduzir o tempo de vigência da PEC fura-teto de 2 anos para 1, mantendo o valor de 145 bilhões de reais para o pagamento do Bolsa Família e o espaço fiscal em cima do excesso de arrecadação. Zé, como é que estão as costuras para essa PEC aí em Brasília? Deve ser votada essa PEC daqui a pouco ali atrás de mim, no plenário da Câmara dos Deputados. Olha, William, foram horas e horas de negociação. O presidente da Câmara chamou técnicos para analisar o resultado, do plenário do Supremo, que decidiu acabar com o tal orçamento secreto. Ouviu líderes de todos os partidos políticos e deputados. Veja bem, aqui a média de mando do Congresso Nacional é do Centrão. E o chefe do Centrão é o Arthur Lira, E o Centrão é aquele tipo de relacionamento que admite tudo. Ser humilhado, passado para trás, tudo, menos perder dinheiro. E aí o Supremo Tribunal Federal, ao considerar inconstitucional o orçamento secreto, acionou uma bomba relógio aqui, viu? Há uma cobrança muito grande de vários partidos políticos, não é mais só do PL, exatamente para frear este ímpeto do Supremo Tribunal Federal. E resmungam aqui pelos corredores, Onde já se viu? O orçamento secreto já existe há muito tempo. Esta era a força dos deputados e senadores. E agora vem o Supremo e tira. É aquela história. Não pode tirar dinheiro do Centrão. E tirou. E nesse acordão aí, o presidente da Câmara chamou técnicos, assessores, líderes, todos os líderes e emissários de Lula foram direto. Então o acordo é o seguinte: rachar quase 20 bilhões de reais. 10 bilhões ficam para as emendas parlamentares, Aquelas emendas impositivas. E outros 10 bilhões ficam nos cofres públicos, nos ministérios. Isto significa que volta o relacionamento antigo. A Secretaria de Governo, a Casa Civil e o sinal verde do presidente, todos eles vão dizer onde liberar recursos, ou seja, o Congresso de novo nas mãos do futuro do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Esta é uma grande novidade por aqui e uma situação insustentável politicamente. Ninguém está querendo deixar passar aqui este golpe de Lula contra o Congresso Nacional. Orçamento secreto, aquela história, publicamente todo mundo fala mal, mas nos bastidores, no escondidinho, todos adoram. Adoram porque é dinheiro que os deputados e senadores comandam. Mas agora, com as emendas parlamentares turbinadas, 10 bilhões de reais para além dos que já existem, o valor total é 40 bilhões que os deputados e senadores administram. Então agora os deputados ganharam poderes novos. Vi muita gente aqui comemorando, mas quem já estava distante do grupo que liberava dinheiro aqui, que é Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Então, essa é a situação. Orçamento secreto agora é uma rachadinha, dividir o dinheiro entre ministérios e aqui as emendas parlamentares. Paulo Figueiredo, é claro que a gente não tem uma bola de cristal, para adiantar o futuro, Mas do jeito que está andando a coisa, nós vamos ter problema no final, ou não? Não, vamos ter problema. O que eu achei interessante nessa história, William, é que é o seguinte: reparem como negociação é tudo, Com uma decisão, na verdade, com 2 decisões, o Supremo Tribunal Federal enfraqueceu o poder de barganha do orçamento de forma gigantesca. Agora eles estão, eu gosto do Zé da real de como é que é lá dentro. Eles estão todos felizes porque vão receber metade. Eles tinham um orçamento secreto todo, e agora o PT está tendo que dar só a metade para eles e fica com o resto, de certa forma, voltando para o orçamento, para eles poderem negociar. Então, olha como o Supremo Tribunal Federal favoreceu o governo do PT em termos de negociação. Olha a dobradinha em curso, com 2 decisões. Com 2 decisões. Primeiro, diminuiu bastante o quanto que o governo precisa do Congresso e aumentou o quanto que o Congresso precisa do governo de novo. É um reequilíbrio. É um reequilíbrio de forças em favor do governo, do Poder Executivo, muito grande. E não é possível que as pessoas que estejam em casa achem que é uma coincidência
que estes assuntos que já estão em pauta há não sei quanto tempo, justamente em dezembro, ao que eles esperam que seja às vésperas do início do novo governo, seja resolvido justamente por burocratas do Supremo Tribunal Federal que não representam o povo. Então, esse é o ponto que tem que ser chamado a atenção. Esse Congresso, se ele acha que vai, porque está recebendo, volto a dizer, conversei com inúmeros deputados essa semana, eles estão me falando que nunca viram tanta farra de dinheiro e cargo sendo oferecido. Se esse Congresso acha que eles vão ter uma boa posição de negociação com este governo, estão muito enganados. Eles tinham muito mais forças de negociação com o governo Bolsonaro. Agora eles estão numa posição subalterna. A Casa do Povo hoje é subalterna dos outros dois poderes. Paulo, você falou nesses 50%, deputado batendo palma, né? Mas tratando do PT e do histórico dele, ganhar 50% do PT é vantagem, não é não, Telhada? Olha, eu estava olhando as imagens ali, eu até ia fazer uma pergunta pro Zé Trindade, como é que tá a frequência da casa lá, porque nós estamos aí já praticamente final de ano. Estamos praticamente final de ano. Muitos deputados não foram reeleitos, que eu acho que é difícil os deputados até participarem dessa transação, dessa conversa aí, mas nós sabemos, eu fui vereador aqui em São Paulo com o Haddad de prefeito, o Haddad com o PT na prefeitura de São Paulo. E os caras, eles vêm com tudo mesmo, não tem tempo ruim para conversar, como o Trindade falou, como o Paulo falou, eles vêm e oferecem mesmo, e oferecem cargos, e oferecem emendas, e oferecem vantagens. E, infelizmente, é que a gente sempre alerta a população, quando for votar, pesquisar a vida do seu candidato para saber quem é essa pessoa, se é uma pessoa que tem um trabalho sério, se é uma pessoa que tem um parecer correto. Porque chega lá na hora, gente, o que não falta é propostas, e o PT é bom nisso, é bom em oferecer. Que nem o William falou, receber metade do PT é válido, porque eles oferecem muito. E eu tenho certeza que muita coisa está sendo oferecida aí, e eu não vejo, assim, apesar da pouca frequência que eu vi na casa, pelo menos nas imagens que foram mostradas agora no vídeo, a casa está bem vazia. Eu não sei se eles terão os 308 votos para passar essa PEC aí, mas no Descobriram aqui. Hã? Descobriram o mapa da mina aqui, olha, Telhada, a história é a seguinte, pela primeira vez na história do Brasil, uma emenda à Constituição será votada pelo celular. O presidente da Câmara, que é interessado em fazer a votação, instituiu que esta votação poderá ser feita de forma remota. Então, os deputados não estão aqui, vão votar através do celular. Brincadeira, né, Zé? Porque a gente... É brincadeira. Quando aqui na Assembleia acontece a mesma coisa. Quando o presidente quer fazer passar um projeto, uma PEC, eles inventam coisas no regimento que só Deus sabe onde é que estava. Então tá explicado aí, porque eu realmente vi quando você falava, mostrava as imagens do plenário, estava vazio, eu falei, eles não vão ter os 308 votos para fazer passar uma PEC. Agora você tá dando essa informação que a votação vai ser feita pelo celular, então infelizmente eu só posso dizer uma coisa, vai passar. Vai passar e vai passar tranquilo, porque além de não precisar estar presente no plenário, com certeza não só esses 10 milhões que você falou, Zé, que vem a mais do que já existia, mas muitas outras emendas, muitos outros cargos em ministérios, inclusive vários ministérios que estão sendo criados, não haverá falta de cargos para serem distribuídos. Mais uma vez eu falo para a população, gente, isso tudo é reflexo do deputado que você votou. Você voltou, esqueceu, são 4 anos, agora não adianta ficar reclamando. Esse deputado que você votou, agora veja como ele vai votar, se é a favor do povo ou se é a favor do governo. Infelizmente, ele vai ver o lado dele, não vai ver o lado do povo. O lado negativo dessa história é que a atividade parlamentar, você sabe muito bem disso, tem muito de negociação, e negociação republicana. Também tem história de cargos, dinheiro tem, mas tem republicano. Então, a atividade parlamentar exige o olho no olho, exige chamar no canto do plenário, olha, eu vou te explicar o projeto. E através dessas sessões remotas, não tem esse tipo de conhecimento, inclusive com profundidade do que está sendo votado. E ninguém sabe nem exatamente quem é que está com esse celular do deputado nas mãos. Pode ser um assessor, pode ser o filho, a mulher, né? Alertaram aqui que se houver a comprovação de que o deputado passou o celular para alguém votar,
Isso dá cassação de mandato, isso é quebra de decoro parlamentar. O parlamentar, ele não pode terceirizar o direito de voto, né? Exatamente. Mas, enfim, onde estão esses celulares? Ninguém sabe. Durante a pandemia, nós tivemos isso na Assembleia aqui. Nós votávamos remotamente devido à pandemia. Eu sempre fui contra essas sessões remotas, eu acho um absurdo isso. Mas nós tivemos também no auge da pandemia esse tipo de sessão. E era complicado por quê? Porque você não tinha nem como discutir o projeto. Você discutia lá dentro de um tempo ínfimo, você não tinha como conversar com os colegas, não tinha como discutir aquele projeto nos seus detalhes. E o que você falou é uma coisa importante, que os telespectadores, quem está nos ouvindo, entenda. Na política existe muita conversação. Mas como você falou, uma conversação republicana, uma conversação correta. Você explica, esse projeto é bom por tal motivo. Mas eu não gosto disso. Você pode até não gostar, mas tem tal coisa que é boa. Então se explica e te convence a votar ou não votar num projeto. Dizem que política é a arte do convencimento. Esse é o lado bom da política, mas também tem um lado que nenhum político gosta de falar. Eu falo porque eu não faço isso, que é o lado das benesses, é o lado das vantagens, é o lado dos cargos, que é o lado que infelizmente mais prevalece. Por isso que seria importante que todos os deputados estivessem presentes, mostrassem a cara, fossem lá, brigassem pela população num momento tão importante do país, onde bilhões e bilhões estão sendo colocados de uma maneira duvidosa. E quem vai pagar sempre no final da conta é o cidadão, é o seu guarda, é a senhora, é o seu Zé, é o coitado que está trabalhando dependendo do salário. O Paulo fala muito aqui e eu concordo 100% sobre a intenção do voto. Logo depois do processo constituinte, o doutor Ulisses nos chamou, a imprensa, para um café da manhã e nos deu de presente um compêndio, né, com toda os anais da Constituinte. Ali estão todas as discussões, os votos, as emendas rejeitadas, ou seja, a intenção do legislador para cada um dos artigos constitucionais. O Constituinte, ele colocou a emenda à Constituição como um instrumento nobre demais. Para se ter uma ideia, um deputado ou um senador não pode apresentar uma emenda à Constituição. Ele não tem competência, ele não tem poderes para apresentar uma emenda à Constituição. Tal o zelo, né, tal a importância que o legislador deu ao instrumento chamado emenda à Constituição. E para apresentar é preciso ter 171 assinaturas aqui na Câmara e 49 assinaturas no Senado Federal, né? E agora a gente vê o presidente da Câmara fazendo a interpretação ou reinterpretação do regimento interno para votar uma emenda à Constituição pelo celular. Absurdo. Veja, é importante, William, só dizer da importância de ter uma pessoa do naipe, do peso do Zé Trindade dentro lá no local propriamente. Nós recebemos essa informação, que essa informação é muito importante. Essa informação, ela muda todo o cenário até o momento. Toda aquela preocupação, vai passar ou não vai, ela cai por terra com essa informação, onde os deputados votarão pelo celular. Então, meus amigos, eu não vejo mais nenhum obstáculo para que essa PEC avance e deixe os amigos dos amigos felizes. E atenção, Rede Jovem Pan, são 6h44. Já que os senhores estão falando sobre essa sessão, nós vamos ao vivo para Brasília ouvir os deputados. Quem é que está falando agora? Pode abrir. É o Tiago Mitrô. Vamos ouvir. Somando aí quase R$70 mil em menos de 2 meses como auxílio mudança para não terem se mudado. Então conclamo aqui este parlamento a barrar esse absurdo, a votar não ao aumento dos próprios salários. Conceda a palavra por um momento ao deputado General Peternelli. Presidente, eu agradeço a oportunidade, acho muito importante, já que nós não estamos tendo a oportunidade de votar nominal, parece que as pessoas têm vergonha do voto que vai consignar para esse aumento de todos o alto escalão que nós temos no nosso país. Eu gostaria de deixar registrado o meu voto contrário a isso, todas essas votações, esses aumentos, e registrar que na transparência que nós temos que ter, que sempre cobramos que todas essas votações deveriam ser nominais. Muito obrigado pela oportunidade.